Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos em mais uma oficina do Iluminas, né, da série Colaborações. Esse é um conjunto de oficinas temáticas que o Iluminas tem organizado e elas têm sido feitas dentro do nosso programa TESS, de Tecnologia, Ética e Sustentável. O programa abrange não só essas oficinas, né, da série de colaborações, como também a organização de uma biblioteca de prompts, né, a nossa Prompteca, também uma campanha permanente de informação e também um mapeamento de novas tecnologias que a gente fez com aquele questionário que a gente fez no começo. Me foi pedido para não esquecer de passar o calendário das próximas edições do Iluminas, das colaborações. Então, nós vamos ter nos dias 10, 11 e 12 como usar a fábrica de cálculos. Essa fábrica de cálculos a gente vai ter por uma demanda lá do pessoal do TRF6, que a fábrica de cálculos é do TRF6, né? Então, nós tivemos uma limitação de número de participantes, mas não se preocupem que, excedendo o número de participantes, nós vamos diligenciar e fazer novas oficinas sobre a fábrica de cálculos, tá certo? Então, se você, infelizmente, ficar de fora nessa primeira, não se preocupe, faremos outras, tá joia? E depois, no dia 2 e 9 de abril, teremos o Como Construir Prompts de IA Generativa, e no dia 28 de abril, Como Gerir Textos Padrão no eProc, tá joia? Sem mais delongas, hoje nós vamos falar de automatizações e os convidados aí dos nossos 2 dias são o Fernando Pedro e a Patrícia, lá da Subseção Judiciária de Teoflotone, com quem eu tive a honra, né, de trabalhar longos 6 anos e meio, né, Fernando? Passo a palavra, então, já de uma vez, sem delongas, ao Fernando, e peço licença para me ausentar brevemente. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Dr. Pedro pela apresentação, embora ele vá se ausentar agora. Foram bons 6 anos e meio aqui em Teoflotone. Agradecer ao Dr. Pedro Felipe também pelo convite e agradecer a todos pela presença. Eu sei que é um tema que está muito ativo no tribunal. A gente está vivendo o auge do eProc, com todos os processos praticamente migrados do PJE para o eProc. E então a gente vai tratar um pouco desse assunto, porque onde a gente vai, a gente tem junto com o desembargador Ricardo da Corregedoria, participado ativamente de um projeto chamado 100% eProc Gestão com Automação. A gente já esteve em algumas subseções, Unai, Ponte Nova, Janaúba, Montes Claros, Divinópolis. Fomos muito bem recebidos lá e os resultados foram muito ativos. A gente conseguiu nessas unidades aí, depois das automações criadas e administradas, graças também ao trabalho dos servidores óbvio das unidades, uma redução de mais de 5.000 processos na tramitação ajustada, e na unidade que a gente teve mais sucesso, que foi o UNAI, a gente conseguiu uma redução de mais de 220 dias no tempo médio do processo, graças à automação e graças à execução das automações. Falo isso porque, embora as automações sejam um presente, eu diria, para qualquer servidor que queira ali, tornar o processo mais ágil e mais eficiente, o segredo não está na automação, ele está na forma de agir em cima da automação. É aí que está o segredo. Não basta só automatizar. A gente tem que entender o que está fazendo, por que está fazendo, para que está fazendo. A Patrícia vai tratar mais da questão de como automatizar, as opções de automatização, mas eu não podia deixar logo no início, tratar sobre essa questão talvez mais teórica do eProc da automatização. Eu estava aqui agora, eu estou hoje na sucessão de passos, e a primeira coisa que eu falei aqui é que dá para a gente fazer uma coletânea de histórias e de frases para a gente entender como a automatização pode ser útil. A gente tem hoje subseções aí trabalhando com automatização e encerrando o processo do GEF em menos de 100 dias. É o caso da subseção judiciária de Teoflotone, por exemplo, mas também a subseção judiciária de São João del Rei, a primeira vara de Juiz de Fora. Mas o primeiro entendimento necessário e indispensável, e eu vou citar Sócrates, conheça a ti mesmo. Se você não conhecer seu próprio fluxo, não vai ter automatização que te salve. Não tem milagre, não tem varinha mágica do Harry Potter. Só vai funcionar se você conhecer o seu fluxo. Então, conheça a ti mesmo, conheça o fluxo. O eProc não é um inimigo, pelo contrário, ele é um amigo. Mas saindo de Sócrates para Sun Tzu dizia que se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo, você vai ganhar todas as batalhas. Se você conhecer a si mesmo, mas não conhecer o inimigo, você vai ganhar uma e perder uma. E se você não conhecer a si mesmo e não conhecer o inimigo, vai perder todas.
Então, se você conhecer a si mesmo, conhece bem seu fluxo, mas não conhece todas as ferramentas que o eProc te dá, todas as possibilidades que o eProc tem, você vai ganhar umas e vai perder outras. Vai acertar em umas automatizações e vai errar em outras automatizações. Por fim, citando o Stephen Hawking, sempre que eu cito o Stephen Hawking, eu lembro do filme dele, que eu fiquei mais fã dele ainda, e a minha esposa passou a odiar ele, porque disse que ele tinha um monte de namorada, um monte de amante, ela só viu essa parte do filme. Mas citando o Stephen Hawking, inteligência é a capacidade de se adaptar. Pessoal, não é mais possível, eu não sei se essa notícia é boa ou ruim, mas ela é real. Não é mais possível trabalhar no sistema EPROC como a gente trabalhou no físico e no PJE. É impossível. E tirem da cabeça a ideia, se alguém veio com a ideia de vamos aprender a automatizar, que a gente vai copiar e colar o sistema do PJE no EPROC. Não vai funcionar, porque a premissa de criação dos sistemas é diferente. Então, esse copia e cola PJE EPROC não funciona. E eu acho até que esse tempo de apego ao PJE, e eu sei que para alguns isso é uma má notícia, também acabou. A Corregedoria já determinou a migração dos processos do PJE para o EPROC, acho que praticamente todas as varas migraram, mas eu tenho contado uma historinha aqui para deixar isso mais claro antes da Patrícia entrar na parte técnica, e eu já vou passar para a parte técnica, que eu sei que é o que vocês querem saber. Mas é a história do prisioneiro, do burro e do rei. Doutor Pedro gosta de história, se ele estiver ouvindo aí ainda, ele vai gostar dessa história, ele nunca mais vai esquecer. Na Idade Média, um homem foi preso num reino muito perigoso, num reino, aliás, muito rigoroso, e o rei determinou que ele foi preso roubando uma galinha, que em 2 dias ele fosse decapitado. O preso, sem mais nada para fazer, no meio da sua cela, viu um burrinho do outro lado e começou a falar com o burrinho. Oh, meu Deus, burro mesmo sou eu, olha só, por conta de uma galinha eu vou perder a vida. Não tem jeito, meu Deus do céu. E nisso passou um soldado. E o soldado, para debochar dele, falou assim: Ô prisioneiro, agora você fala com o burro? E o prisioneiro, para devolver o deboche, falou: Não só falo, como eu ensino o burro a falar. E aí, nessa história de eu ensino o burro a falar, o soldado foi até o rei, conversou com o rei e falou com o rei: Olha, tem um prisioneiro aí que ensina o burro a falar. E o rei falou assim: Olha, eu tenho tudo aqui nesse reino. Eu tenho dinheiro que os outros reis têm também. Eu tenho mulheres que os outros reis têm também. Mas um burro falante eu não tenho. Chama esse prisioneiro. O prisioneiro foi lá, conversou com o rei e falou: Não, na minha família, o meu avô encanta burro e faz burro falar. Meu pai encanta burro e eu também. Eu preciso de 1 ano para ensinar esse burro a falar. E nesse tempo, o rei, convencido, falou assim: Então eu te dou 1 ano de vida. Porém, se em 1 ano o burro não falar, você vai ser morto e não vai ser rápido, não. Vai ser uma morte sofrida com tortura, vai ser bem pior do que seria. Ele falou: Não, fique tranquilo, em 1 ano eu faço o burro falar. Voltou para a prisão feliz, pegou suas coisinhas. Quando ele estava saindo, o prisioneiro do lado falou assim: Cara, você está enrolado, eu te conheço. Seu pai não faz burro falar, seu avô não faz burro falar, você não vai fazer o burro falar, esse rei não vai te perdoar. Daqui a 1 ano a sua situação será muito pior que a de hoje. E aí ele falou assim: tá, mas daqui a 1 ano o rei pode morrer, o burro pode morrer, eu posso morrer. Eu ganhei tempo. E tem hora que a única coisa que a gente tem a fazer é ganhar tempo. Contei essa história pelo sentido inverso. Muita gente ganhou tempo evitando a migração para o EPROC. O tempo acabou. Agora, ou a gente faz o burro falar através das automatizações, ou a gente vai ser decapitado de maneira pior pelo rei. Então, chegou a nossa vez. Os servidores do tribunal, os magistrados, eu tenho certeza que a competência de todo mundo para automatizar é a maior possível. A gente vai começar, e só para a gente tratar dos trabalhos, a gente vai estar aqui hoje e amanhã, a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais longa hoje. Claro, fiquem à vontade para nos chamar, a gente pode parar e responder dúvida, mas a gente estava preferindo responder as dúvidas amanhã, para todo mundo receber, se alimentar de toda a informação que tem e mandar pelos Teams as dúvidas para a gente responder amanhã. Não precisa obrigatoriamente ser assim, não, mas é uma nossa ideia de planejamento para essa aula de hoje, para esse encontro de hoje. Dito tudo isso, para a gente conhecer como em Teófilo Otoni, em vários outros lugares, o burro já está falando, a gente está com muita coisa automatizada. Eu vou passar a palavra para a Patrícia para ela apresentar na prática a questão das automações. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Pedro Henrique, muito obrigada pelas apresentações. Quero agradecer, primeiramente, o convite do desembargador, doutor Pedro Felipe, para estar aqui hoje. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui nessa posição de levar, né, um pouco da minha experiência, um pouco de conhecimento, trocar essa troca de conhecimento para tantas pessoas no meu tribunal, né? É muito gratificante poder estar aqui hoje.
Muito obrigada, doutor Pedro Henrique. Quero agradecer muito também, doutor Antônio, juiz de Teófilo Otoni, onde eu trabalho, eu e o Fernando, porque foram os dois que possibilitaram que a gente, essa liberdade, né, essa autonomia que foi dada a gente para que a gente testasse, e foi na base da tentativa e erro que a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje. Sem eles dois, sem a confiança que eles depositaram na gente, a gente não conseguiria estar aqui hoje e ser um exemplo, né, para todo o tribunal. Fernando, ele é muito bom com as palavras, eu nem tanto, mas vou tentar aqui falar um pouco do nosso dia a dia e falar um pouco da história de como foi a criação das automações em Teófilo Otoni, como foi essa experiência para a gente. Quero que, por favor, Fernando, me interrompa sempre que você perceber que eu estou esquecendo alguma coisa, porque vai sempre ser engrandecedor qualquer acréscimo que você tiver a fazer. Então, o que o Fernando falou é muito a premissa de trabalhar no EPROC, é a gente conhecer muito bem o nosso fluxo. E a gente já tinha muito isso, essa necessidade muito grande de conhecer o nosso fluxo quando a gente trabalhava no PJE. Já era uma coisa que a gente tinha a necessidade muito grande de dominar o nosso próprio fluxo. E a gente já conseguia dominar esse fluxo no PJE, mesmo com todas as limitações que o sistema tinha. E aí foi nos apresentado o EPROC. E aí, quando a gente foi apresentado ao EPROC, disseram para a gente que aquilo ali era uma folha em branco, que com aquilo ali a gente poderia desenhar o nosso fluxo. E a gente pensou, não, peraí, como é que a gente vai fazer então? A gente não vai fazer simplesmente uma cópia do EPROC. A gente tem que perceber aqui nesse sistema o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode tirar das ferramentas que o sistema disponibiliza para a gente. Então, a gente começou, eu vou até começar a compartilhar a minha tela, a gente começou a pensar como que seria a melhor maneira de trabalhar no EPROC, de acordo com o nosso fluxo, que a gente já tinha ele em mente, a gente já tinha ele desenhado, inclusive, e a gente já tinha a noção do que a gente precisava e a gente já tinha alguma noção de quais eram as limitações do PJE que talvez a gente pudesse transpor com o EPROC, com as automatizações e com essa liberdade que era dada sobre o fluxo. Uma das coisas que a gente pensou foi que a gente tem uma distribuição muito grande de processos e no EPROC, no PJE, como todos sabem, a gente tinha um fluxo que era o mesmo fluxo para todos os processos. O processo ele passava por todos aquelas tarefas que a gente tinha no PJE, e todo, independente do tipo de benefício previdenciário, independente do tipo de processo que fosse, da classe, do assunto, ele seguiria aquele mesmo fluxo. E no EPROC a gente poderia diversificar, a gente poderia criar um fluxo diferente para o processo. E aí a gente viu que no PJE, uma grande dificuldade que a gente tinha eram duas tarefas que eram ele tinha uma grande tarefa que era chamada aguarda prazo automático, onde ficavam todos os processos, qualquer que fosse a classe, o assunto, todos os processos que tivessem algum prazo aberto ficavam ali. E após o transcurso daquele prazo ou a manifestação da parte, os processos iam para uma outra grande tarefa, que era chamada de recebidos da rotina de comunicação e outros expedientes. E aquilo era assim, uma dificuldade enorme para a gente, porque era uma tarefa que caíam 300 processos por dia naquela época. Hoje, com o volume que a gente tem, seria muito mais que isso. E era uma tarefa difícil de administrar, porque para conseguir lidar com ela, você tinha que ter um conhecimento de todo o fluxo. Então, era uma tarefa muito mais difícil de ser delegada, de você poder ensinar, quer seja outro servidor, quer seja um terceirizado, um estagiário, porque era muito diverso o que poderia aparecer ali. Então, a gente pensou assim, então, peraí, se a gente criasse um fluxo para cada tipo de assunto que a gente tem, que seja mais comum, mais corriqueiro, e se a gente criar localizadores específicos que a gente pudesse diversificar tanto aquele aguarda prazo, quanto aquele recebidos da rotina de comunicações e outros expedientes, facilitaria tanto o nosso trabalho de análise, quanto a delegação, e facilitaria também a gente pensar onde a gente poderia aplicar as automações. Então, assim,
Estou explicando tudo isso para falar para vocês como que surgiu a ideia de começar a fazer as automações e de como surgiu a ideia de começar a trabalhar no EPROC. Como que seria possível a gente criar um fluxo que fosse possível automatizar também, né? Trabalhar com base nas automatizações, naquilo que o processo permite que a gente, o EPROC permite que a gente automatize. Então, aí, em Teoflotone, a gente começou a pensar o pacote de automações com base na ideia de 2 localizadores, que foram aqueles localizadores onde a gente diversificou aquele aguarda-prazo automático, que é o que eu chamo nessa apresentação de localizadores de passagem ou de prazo. São localizadores onde os processos estão com prazos em aberto, aguardando a manifestação de alguma das partes. E a gente criou, por outro lado, a ideia de localizadores de ação ou de trabalho, que são aqueles localizadores que a gente pensou naquele recebido da rotina de comunicações e outros expedientes, mas de uma forma diversificada, de uma forma que a gente pudesse saber exatamente em qual fase do fluxo aquele processo está. Então, de um lado a gente tem os localizadores de passagem ou de prazo, e de um outro lado a gente tem os localizadores de ação ou de trabalho. Em sua maioria, as automações elas são programadas para funcionarem nos localizadores de passagem, que são os localizadores de prazo, a partir da juntada de uma determinada petição ou da ocorrência do decurso de prazo, ou mesmo pelo tempo que ele esteja naquele localizador, ou pela situação, por exemplo, não tem nenhum prazo em aberto, a automação vai ser acionada, a partir do dia que não tiver nenhum prazo em aberto. A ideia é, eu não trabalho com localizadores de passagem, de prazo, eu trabalho com localizadores de ação. Eu, servidor, eu, colaborador da Justiça, devo ter como atribuição minha tarefa diária, lá uma listinha daquilo que eu preciso fazer diariamente, aqueles localizadores de ação de trabalho. Não só os localizadores de ação de trabalho, lógico que a gente tem outras rotinas diárias, tem a triagem inicial, a designação de perícias, de audiências, a questão de minutar sentenças, mas esses localizadores de ação de trabalho também são uma das nossas atribuições, mas é a base da ideia que a gente está trazendo aqui sobre as automatizações. Aqui eu trouxe uma imagem do que a gente organizou em Teoflotone, os nomes dos nossos localizadores de passagem. A gente padronizou que todos eles iniciariam com aguarda prazo, então os nomes deles sempre vão começar com aguarda prazo, e em seguida a gente coloca algo que identifique o fluxo mesmo, a fase em que o processo se encontra. A gente tem, por exemplo, um aguarda-prazo, apresentação de cálculo. Ali, a parte autora foi intimada a apresentar o cálculo e o processo está naquele localizador aguardando a juntada, a manifestação da parte autora, daqueles cálculos de liquidação. Por exemplo, tem o aguarda-prazo citação. Lá são os processos em que já foi citada a parte ré e está ali aguardando a apresentação de contestação ou decurso do prazo. Aguarda prazo, citação, incapacidade. Mesma ideia do anterior, com a diferença de que são processos de assuntos de benefício por incapacidade. Lá a gente inclui, inclusive, os benefícios assistenciais, né? Os LOAs também seguem o mesmo fluxo dos benefícios por incapacidade. Aguarda prazo, citação rural, a mesma ideia, só que com relação a benefícios rurais, benefícios que a gente sabe que tem um fluxo onde é necessária a realização de uma audiência, aguarda prazo contra razões e embargos. Eu sei que naquele processo teve um embargo de declaração e foi feita a intimação da outra parte para contra razões. Então, assim, eu sei em que fase exata o processo se encontra e eu sei também qual que é o próximo passo a ser dado nesse processo. Então, assim, as automações elas vão estar muitas vezes programadas para funcionarem nesses localizadores de prazo. Por exemplo, juntada uma petição, o processo está na guarda prazo contra razões e embargos. E aí a automação vai funcionar naquele processo, ele vai ser direcionado ao localizador de análise correspondente, o localizador de trabalho correspondente. Os localizadores de trabalho, a gente colocou os nomes de localizadores de ação, né, de analisar. Então, a lista de nomes que a gente colocou também padronizando, todos começam com analisar. Analisar baixados, são processos baixados em que tem alguma petição a ser analisada, analisar carta ou mandado, analisar contestação, analisar contra-razões e embargos, se o processo estava, por exemplo, no localizador, aguarda prazo, contra-razões e embargos,
teve um decurso de prazo ou uma petição, ele vai para o analisar contestação. Aguarda prazo, sentença procedente. Teve alguma petição, ele vai para o analisar sentença procedente. E, às vezes, a automação ela vai funcionar de forma a direcionar o processo diretamente para o próximo localizador de prazo. Vamos supor, o processo está na guarda prazo, sentença improcedente. Foi juntada uma petição do tipo recurso inominado. Se ela foi juntada da forma correta, com o nome recurso inominado, a gente criou uma automação para que o sistema faça de imediato a intimação da parte contrária e o processo vai para um outro localizador de prazo, que é o aguarda prazo contra razões recurso. Então, ele nem vai chegar a ser analisado por um servidor, ele vai direto para o outro localizador de análise e assim sucessivamente, onde a gente consegue automatizar, onde a gente consegue colocar o sistema para trabalhar por nós, servidores, a gente vai fazer. Mas vai acontecer também da gente precisar analisar porque a petição foi juntada de maneira genérica, ou porque existem vários tipos de petições que podem ser interpostas e às vezes vai precisar de uma análise manual, realmente. Você queria falar alguma coisa, Fernando? Quero. E aí você vai esquecer, você, servidor que está trabalhando, vai esquecer os localizadores de esses de prazo. Você não vai precisar preocupar com eles, porque com a certeza que as automações estão agindo ali, não precisa olhar lá mais. Se o processo está no localizador de prazo, significa que ele está com prazo em aberto, obrigatoriamente. Então, ao invés de você olhar aquele universo de 200, 300 localizadores, ficar com aquela sensação que todo mundo que trabalha no eProc fica, de que alguma coisa ficou para trás, essa sensação acaba com a automatização, porque obrigatoriamente a gente vai criar automações e a Patrícia vai mostrar como. Que se o prazo acabar, ele vai para a fase seguinte. Se tiver petição, ele vai para a fase seguinte. Então não há possibilidade dele permanecer lá perdido, digamos assim. E são localizadores que você não precisa olhar mais. Essa foi uma lição que a gente recebeu há muitos anos atrás, quando ainda tinha processo físico. Certa vez um juiz falou com a gente que era para deixar os processos que a gente tinha que movimentar numa parede e os processos que estavam aguardando prazo em outra, porque ele queria entrar na secretaria e ver o que dependia da gente movimentar e o que não dependia da gente movimentar. Então, essa criação dos localizadores de ação ou trabalho, os localizadores de aguarda prazo, ele tem esse objetivo de todo mundo, o juiz, o diretor de secretaria, os servidores, olharem, olha, eu tenho X processos para movimentar hoje, são esses que eu devo analisar. Os demais eu não devo me preocupar, porque a automação está agindo em cima deles. Isso mesmo. E aí, aqui já é algo que a gente adotou como prática de gestão, que é o seguinte: se o processo está no localizador de ação ou de trabalho, ele está dependendo de algo a ser realizado por nós, servidores. Então, o ideal para a gente é que isso seja realizado diariamente, é que esses localizadores de ação ou de trabalho sejam zerados diariamente. E aí a gente começa a mudar um pouco a nossa forma de pensar como a gente deve trabalhar. E essa mudança de pensamento, ela foi gradativa, né? Assim, quando a gente tinha processo físico, a gente precisava trabalhar com base em relatório, a gente tinha essa necessidade de estar trabalhando com algo que nos dissesse o que é que precisa ser movimentado. Quando a gente passa para o processo eletrônico, a gente já passa a pensar o processo de uma outra forma. Se a gente tem um fluxo, a gente tem que levar o processo dentro daquele fluxo e o relatório ele vai servir para que o processo que saia desse fluxo seja localizado. E aí, no eProc, é a mesma ideia. A ideia é que a gente tenha fluxos definidos para o processo e que a gente trabalhe com base no nosso fluxo, com base nessas tarefas, nesses localizadores de ação e de trabalho, e que os relatórios eles fiquem mais restritos àqueles processos que, por algum motivo, saem do fluxo, ou porque perderam algum localizador, geralmente por algum erro humano, geralmente, ou por algum motivo necessitou de alguma decisão diferente, algum despacho diferente, e saiu daquele fluxo que seria o fluxo normal daquele processo. Aí aqui tem até a listinha dos nossos processos, nossos analisar. E aqui, como eu disse para vocês, a gente preza por sempre ter esses localizadores zerados ou com o mínimo de processo possível. Lá em Teoflotone a gente zera diariamente esses localizadores. E aí eu vou começar a falar um pouco sobre os tipos de automações que a gente pode fazer. Esses tipos
essa categorização de automatizações, eu mesma pensei, de acordo com as que a gente foi criando, podem existir várias outras, de acordo com as possibilidades que o sistema dá, mas aqui eu vou passar para vocês o que é mais comum, o que a gente adotou de forma mais volumosa em Teoflotone, e que a gente viu também em outros lugares, e que funcionam muito bem, que ajudam muito no trabalho da gente. Um tipo de automação são as automações de mudança de localizador. Elas vão servir para, geralmente, né, pegar um processo que está no localizador de passagem, colocar o processo no localizador de ação, de acordo com a juntada de uma petição, decurso de prazo, de acordo com o que acontece naquele processo. Como o Fernando falou, eu não tenho que me preocupar em trabalhar, em olhar diariamente os localizadores de passagem, eu tenho que me preocupar com os localizadores de ação, porque as automações estão funcionando para que os processos sejam movimentados dos localizadores de passagem para os localizadores de ação, de acordo com a petição, decurso de prazo, que é o que eu preciso analisar, que é o momento em que eu preciso analisar um processo. Aqui eu trouxe um exemplo, se não ficar muito legível, depois eu posso disponibilizar para vocês esse material. Aqui o processo vai ser retirado do localizador decurso de prazo pelo evento decorrido o prazo. Esse evento é o que starta a automação, é aquele controle que a gente vê quando a gente vai criar uma automação. Ocorrido o decurso do prazo, eu vou pegar esse processo e vou incluir ele no analisar sentença improcedente. O critério que eu coloquei é que o processo contenha o localizador aguarda prazo, sentença improcedente. Então, o processo estava num aguarda prazo, que era o aguarda prazo, sentença improcedente, e ele vai para o analisar sentença improcedente, de acordo com o decurso do prazo. Então, se eu sei que teve um decurso do prazo, que é o que vai dar o start na automação, o processo vai sair do localizador aguarda prazo sentença improcedente para o analisar sentença improcedente. E aí eu sei exatamente como delegar esse analisar sentença improcedente, que eu vou chegar e vou treinar alguém a analisar as possibilidades. Se é uma sentença improcedente, teve decurso de prazo, eu vou olhar se teve decurso de prazo para todas as partes, o processo transitou em julgado, ele vai ser arquivado, eu vou fazer a baixa daquele processo. Se eu tenho uma sentença improcedente e ao invés de ter um decurso do prazo, teve, na verdade, uma petição, o que vai acontecer quando eu for analisar é que eu vou ver se essa petição era uma ciência com renúncia, se era uma petição que genericamente foi nomeada de petição, mas o interior continha um recurso nominado, então eu vou tratá-la como um recurso nominado e intimar a parte contrária. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre essas automações quando a petição vem com a nomenclatura correta. Nesse outro exemplo, eu peguei um processo em que foi incluído o localizador petição, o controle vai ser a juntada de uma petição, eu coloquei diversas petições, excluí alguns tipos de petições que o sistema vai ler e já vai proceder à intimação necessária. Aqui eu coloquei genericamente aquelas em que eu preciso analisar. Então, e vai remeter o processo, vai fazer a troca do localizador para analisar remessa turma. Qual que é o critério que eu coloquei? Que contenha o localizador aguarda prazo contra razões recurso. O processo estava no localizador aguarda prazo contra razões recurso, foi juntada uma petição diversa, e aí o sistema vai startar a automação para que o processo vá para esse analisar remessa turma, onde eu vou ver se foi juntada as contrarrazões, se teve razões contra razões, e o benefício foi implantado, por exemplo. Então, já está em fase que eu posso mandar aquele processo para a turma recursal. Então, eu já sei que aquele analisar remessa turma recursal já é essa análise de um processo que tem recurso, que tem que ser remetido à turma recursal, e eu sei os critérios que eu tenho que analisar nele. Então, assim, eu já pego vários processos do mesmo localizador para trabalhar com uma mesma linha de raciocínio. Então, assim, é um trabalho otimizado também. Eu sei a fase em que aqueles processos estão, sei quais são as possibilidades que podem ocorrer naquele processo. Então, o meu trabalho ele é muito mais rápido e muito mais otimizado, porque eu sei exatamente as poucas possibilidades que podem acontecer naquele processo. Quer falar alguma coisa, Fernando? Quero.
Eu ia falar, ia lembrar aqui, pessoal, que é uma dúvida de quase todo mundo, porque enquanto a Patrícia vai para o próximo slide, porque até sai um pouco disso, no começo do EPROC, só o diretor podia automatizar. E essa era uma grande questão, porque muitas vezes o supervisor do juizado, por exemplo, o supervisor da execução tinha tido uma ideia brilhante de automatização, mas ele não conseguia testar, e ele tinha que levar isso para o diretor, que tinha que administrar, depois deu errado, tinha que voltar, e muitas boas ideias morreram assim, porque não era possível dar a senha de diretor para todo mundo. O sistema EPROC, já de algum tempo, para quem ainda não experimentou, e os diretores podem conferir, ele criou um perfil de usuário chamado Supervisor de Automatizações. O supervisor de automatizações ele tem os mesmos acessos do servidor, portanto, ele não tem acesso aos processos sigilosos, por exemplo, porém, ele tem liberdade para criar as automatizações. Então, o diretor que tem alguém muito craque em ciência da computação na sua vara, alguém que está disponível, que está interessado em criar automações, mas que toda vez tem que levar a demanda para o diretor, ou o diretor que tem a dificuldade mesmo de criar, ele pode criar o perfil de supervisor de automatizações e conceder esse perfil a qualquer servidor mais habilitado aí para criar as automatizações, para diluir um pouco esse conhecimento, né, e a administração dessas automatizações também. Ótimo lembrar, inclusive a gente tinha pensado de falar isso logo no começo da nossa apresentação, a gente se esqueceu, mas é uma coisa muito interessante, porque hoje não precisa que o GEF, ou a CEPOD, ou a CESEC recorra ao diretor para qualquer tipo de automatização que precisa ser feita. Os setores eles têm essa possibilidade de solicitar esse perfil de supervisor de automatizações e, com base ou nas experiências de outros lugares ou na tentativa e erro, começar a automatizar seu próprio setor. Continuando, vou falar um pouquinho sobre um outro tipo de automação, que são as automações de comunicações eletrônicas. Eu mesmo nomeei assim, mas são as automações que, a partir da petição, de uma juntada de uma petição ou de um decurso de prazo, o sistema ele vai realizar a intimação eletrônica, automática, ou alguma outra intimação, ou citação, ou comunicações, né, via sistema, e já encaminha o processo para o próximo localizador de acordo com o fluxo estabelecido. Agora, sim, em regra, ela depende que seja feito o peticionamento correto para que ela funcione. Por exemplo, aqui eu tenho duas automações que elas funcionam para recursos inominados. Então, o que é o controle da automação é o tipo de petição, recurso inominado. São duas automações, porque elas agem de forma duplicada, né? Uma para o polo passivo, uma para o recurso nominado do polo passivo, a outra para o recurso nominado do polo ativo, e elas vão pegar o processo que esteja em algum localizador pré-definido. Aqui eu coloquei vários localizadores onde pode ser interposto um recurso nominado. A partir da interposição do recurso, o sistema vai fazer a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões. Já fica a intimação, expedida certificada de intimação eletrônica contra razões. E o processo ele vai diretamente para o aguarda-prazo contra razões recurso. Então, por exemplo, o processo ele vai sair de um aguarda-prazo sentença procedente, por exemplo, tem a petição, recurso nominado, o sistema automaticamente faz a intimação e já coloca o processo em outro localizador de passagem, de prazo, aguarda-prazo contra razões recurso. Então, assim, sem nenhuma análise humana, sem nenhum trabalho humano, ele foi de um localizador de passagem para outro. E aí, só posteriormente, na hora de mandar aquele processo para a turma recursal, que vai ser demandado uma análise humana para verificar se tem algum erro naquele processo, algo passou despercebido, ou se está tudo ok, pode ser remetido para a turma, até porque a remessa para a turma e abaixo são ações que são unicamente manuais até agora no EPROC. Patrícia, eu acho que todo mundo já percebeu que você é a mais organizada e eu sou o mais bagunceiro, então deixa eu bagunçar a sua vida um pouquinho. Coloca lá no slide 32 ou 33, só para a gente mostrar a aplicação prática disso e o quanto isso pode ser bom, essa questão da automação para intimação. A gente separou aí, ó. A gente separou alguns processos, eu acho que começa no slide anterior. Aqui já é o final, aqui é o começo do processo. A gente separou um processo e aí eu queria que vocês atentassem para duas coisas. Primeiro, a data em que ele foi distribuído. Esse processo foi distribuído dia 16 de janeiro de 2025, portanto, há 40 dias atrás e ainda no recesso, né?
no recesso no prazo suspenso, mas depois do recesso. Ele foi distribuído dia 16 de janeiro de 2025. E do lado direito, da coluna do MEI, eu gostaria que toda vez que vocês vissem uma engrenagem, vocês vão ver nessa primeira tela, vocês identificassem que foi uma ação automatizada. Então, o processo foi distribuído. Pode voltar, Patrícia, por favor. O processo foi distribuído e aí as primeiras ações do processo automaticamente foram manuais. Teve um despacho inicial feito pelo magistrado, no nosso caso, o doutor Antônio, muito rapidinho. No primeiro dia já tinha despacho inicial. A perícia foi designada, isso tudo é mérito humano. O laudo foi juntado no dia 7 de fevereiro, mas a partir daí começa a acontecer o que eu acho uma mágica. Eu que trabalhei tanto movimentando de processo em processo. Logo depois do pagamento do perito, no dia 7 de fevereiro, começam as ações automáticas. No mesmo segundo. No mesmo segundo em que o perito é pago, o INSS é citado. Então pode conferir, o perito foi pago às 14 horas, 3 minutos e 45 segundos do dia 7, e por conta da automatização, nesse mesmo segundo, o INSS foi citado. O INSS aí, 10 dias depois, fez uma proposta de acordo, e um segundo depois, a automatização intimou o autor. O autor intimado, no mesmo dia, aceitou a proposta de acordo, e no mesmo segundo, o processo foi concluído. E logo depois da assinatura do magistrado, a gente tem um magistrado muito atuante, o doutor Antônio assinou às 1h33 da manhã, o processo, as partes já estavam intimadas e o processo já estava apto para expedição de RPV. Quer dizer, do dia 7 de fevereiro ao dia 17 de fevereiro, foram praticadas sucessivas ações de automações em que nem eu, nem a Patrícia, nem ninguém do juizado teve que encostar no processo. Logo depois do pagamento, citação automática, intimação do autor automática, homologação automática. E aqui a Patrícia vai falar sobre isso mais à frente. A própria minuta homologatória, não só o processo vai concluído automaticamente, mas ele é capaz de inserir uma minuta, especialmente nesse caso, que pode ser uma minuta padrão, de maneira automática, e o magistrado confere antes de assinar. Não é uma sentença automática, atenção, é uma minuta automática que precisa ser conferida pelo magistrado. Esse é o mesmo ainda, Patrícia? É o mesmo. Aqui já mostra a expedição da RPV, um mês depois, né? 1 mês e 2 dias. Então, foi um processo que foi distribuído dia 16 de janeiro. A partir do dia 16 de fevereiro, do dia 7 de fevereiro, a gente não encostou mais no processo e ele chegou até o final. A expedição de RPV volta a ser manual, mas ele já chegou até o final em 1 mês e 3 dias, com várias ações automatizadas. Ninguém precisou citar o INSS, intimar o autor, colocar concluso. E a gente tem um outro exemplo, não tem, Patrícia? Tem. Esse outro... Tá antes, eu acho. Bom, se não tiver outro, não tem problema. Eu acho que eu queria muito passar essa ideia lógica de quanto na prática a gente está falando do que acelera, né? Porque não é uma teoria, a gente cria uma automação e intima. A gente cria uma automação e a partir daquele momento o sistema conduz o processo até o final. Foi o que aconteceu aí nesse prazo tão rápido. Nesse outro caso aqui, se eu não me engano, quando eu selecionei para colocar, era um benefício rural. E aí, aqui poderia ter até sido acionada mais uma automação que não foi por conta da petição juntada pelo INSS, foi juntada contestação de forma genérica, mas o conteúdo era uma proposta de acordo, então foi por analisar contestação. Lá alguém manualmente fez a intimação da parte autora para manifestar sobre a proposta de acordo, a parte autora manifestou corretamente, aceita a proposta de acordo, aí aqui funcionou a automatização, que fez a conclusão, o lançamento da minuta automática, e aí o magistrado analisou, assinou, e aí saíram as intimações automáticas também. É mais um exemplo de como pode ser bem mais rápido e otimizado o trabalho da gente. Aqui são mais alguns exemplos dessas automações que lançam as intimações no processo. A gente viu o exemplo lá da proposta de acordo, por exemplo. Se é juntado um documento do tipo proposta de acordo, o sistema faz a intimação para o autor se manifestar e o processo vai para o aguarda prazo e impugnação. Aqui também um outro exemplo são os embargos de declaração. De igual forma aos recursos inominados, tem uma automatização para embargo de declaração do autor e uma automatização para embargo de declaração do réu. E aí elas rodam as intimações e o processo vai para o aguarda prazo contra razões e embargos. Outro tipo de automação, que o Fernando já até adiantou, são as automações de programação de minutas. O sistema também consegue lançar de imediato, de acordo com
com o acontecimento no processo, algum tipo de minuta, ou decisão, ou despacho, ou ato, para ser lançado naquele processo. Você pode programar, inclusive, a troca de localizador, você programa as intimações que vão ser feitas após a assinatura da minuta, o status da minuta também, porque não necessariamente aquela minuta automatizada, ela não vai ter análise, né? Então, você pode colocar aquela minuta tanto no status para assinar, no status para conferir, para que, de acordo com a forma de trabalhar, ela seja analisada, posteriormente assinada pelo magistrado, ou corrigida, conferida, de acordo com a rotina de trabalho. Aqui eu coloquei um exemplo de minuta de sentença homologatória no GEF, são aquelas sentenças homologatórias do GEF previdenciárias. O tipo de petição que vai dar o start na automatização é a petição aceita proposta de acordo. Aí eu elenquei alguns localizadores onde o processo pode estar enquanto está aguardando aquela resposta, aguarda prazo impugnação, aguarda prazo analisar contestação, aguarda prazo citação rural. E aí, com esse tipo de petição, aceita proposta de acordo, o sistema vai lançar a conclusão, vai preparar a minuta, e aí vai colocar no status em que for preferencial. Aqui, no caso, a gente colocou para assinatura, colocou o modelo da minuta, programou as intimações, né, de autor e réu, e a intimação da SEAB também. Então, já é uma minuta que independe de análise humana para sua elaboração. A gente pode só colocar por bem o processo de conferência para ver se era aquilo mesmo, se está tudo em ordem o processo, mas não demanda nenhuma ação humana efetivamente. E na prática, né, Patrícia, toda vez que a gente fala que parou de demandar uma ação humana, significa que a gente pode reorganizar a força de trabalho. Então, não é esse o único caminho absoluto, até porque tem vários perfis diferentes de servidores e cada um está mais habilitado para uma coisa, e tem serviço para todo mundo. Tem muito serviço ainda de secretaria para analisar muita petição. Mas todas as vezes que eu crio uma automação que evita que um servidor tenha que ir lá e analisar uma petição por petição, eu economizo energia que pode ser direcionada, por exemplo, para o gabinete, para o setor de minuta de sentença. Não se iludam, porque a gente não está num ponto que assim, então posso deixar ninguém na secretaria e vai todo mundo minutar a sentença. Nós ainda não chegamos nesse ponto. O EPROC terá evoluções que talvez permita isso no futuro. Nesse momento, não. Ainda é indispensável o serviço de secretaria. Mas ele pode ser muito menos, gerar muito menos gasto de energia, e a gente pode direcionar aquela força de trabalho para minutar a sentença. Então, assim, por exemplo, e aí é só um exemplo e tem muito a ver com a gestão do gabinete. Se eu tenho hoje um grupo de estagiários ou de servidores qualificadíssimos, mas que estão na secretaria ali gastando toda a energia, olhando processo por processo, nesse universo que foi automatizado, com as automatizações às vezes eu consigo tirar um ou dois e coloco para ajudar nas minutas de benefício por incapacidade, nas minutas de benefício assistencial, salário maternidade, aquelas que forem mais simples, do ponto de vista de explicação de logística, ou não, né? Às vezes eu tenho um talentoso servidor lá que podia estar minutando algo bem mais complexo no gabinete. Eu tenho essa possibilidade de deslocamento da força de trabalho, não só para o gabinete, mas para como outros setores que estão abarrotados. Às vezes na vara a gente tem um setor de conciliação que precisaria de mais servidor para fazer a audiência de conciliação e ele está lá gastando energia com isso. Ou o problema, na verdade, está no setor de perícia, né? Então a gente pode redirecionar e redimensionar a força de trabalho com toda a energia que é poupada com essas automatizações. Exatamente. Um outro exemplo que eu trouxe aqui de minutas que podem ser automatizadas são aquelas minutas dos benefícios por incapacidade, em que o laudo constata que não existe nenhuma incapacidade, nem pretérita, nem presente, e que não existiu nenhuma redução da incapacidade. Nesses casos, sejam nos benefícios por incapacidade, sejam nos LOAS, é possível fazer esse tipo de automatização, inclusive alterando-se o fluxo do processo, né, evitando-se a citação do INSS, porque são casos em que o INSS dispensa a citação. Então, após a juntada do laudo, o pagamento do perito, a gente faz a intimação do autor para se manifestar sobre aquele laudo, e logo em seguida a gente pode programar o sistema para que seja lançada a minuta de improcedência em razão da ausência de incapacidade. Nos benefícios por incapacidade, em que o laudo médico é um laudo nativo do EPROC, a gente ainda pode automatizar ainda mais
porque a gente programa o sistema para ler de acordo com o laudo juntado. Porque quando o laudo é juntado um localizador de sistema que contém o resultado daquele laudo. Existe aquele, a gente chama de laudo capaz. Quando vem aquele localizador laudo capaz, é porque o resultado da perícia foi de que não existe nenhum tipo de incapacidade. Aí tem aqueles laudo incapaz permanente, laudo incapaz temporário, laudo redução da capacidade. Então, a gente adotou por bem, somente nesses casos de laudo capaz, usar dessa automatização que inclui a minuta automática. A gente mudou todo o fluxo e após, como o Fernando falou, após o pagamento do perito, a gente só vai ver esse processo de novo, lá quando for realizar, por exemplo, a baixa do processo, ou então quando for remeter aquele processo para a turma. Claro, né, existe aquela análise da minuta, se está tudo certinho, se está tudo regular, mas não existe a necessidade de se minutar aquela sentença. A gente pode revisar e fazer alguma alteração necessária, mas o sistema já vai ter lançado e já vai ter feito a conclusão e todos os atos necessários para a elaboração daquela minuta. Tem também automatizações de lançamentos de eventos ou de ações no processo. São automatizações que vão lançar eventos, por exemplo, uma conclusão, ou conclusão para despacho, julgamento, ou, por exemplo, alguma ação, executar a prevenção. A gente colocou, por exemplo, em Teoflotone, logo no início, automações que executam a prevenção nos processos. E aí, assim, não é que o sistema vai executar a prevenção e a gente vai saber se tem algum processo idêntico em curso ou não. O sistema ele vai rodar a prevenção naqueles casos em que não existe nenhum processo batendo, né, com as mesmas partes e tal, vai lançar aquele não há preventos e fica verdinho. Aí, nos casos em que existe alguma possibilidade de prevenção, ele vai ficar, acho que laranjinha, há possíveis preventos, e aí sim a gente necessita de uma análise humana. A gente percebeu que em tudo que a gente podia reduzir, de alguma forma, o nosso trabalho, sem que aquilo comprometesse, gerasse algum prejuízo para as partes, ou que atrasasse o processo de alguma forma, que valeria a pena a gente criar automatizações também nesse sentido. Então, o sistema executa essa prevenção, naqueles em que não precisa analisar nada, vai ficar verdinho, não vou precisar fazer nada, nem aqueles poucos cliques para a gente poder executar a prevenção, a gente vai precisar fazer. E aqui um outro exemplo, no fluxo onde a gente já lança a conclusão para despacho, por exemplo, naqueles processos de embargos, aí o processo chega, está no aguarda prazo contra razões e embargos, é juntada a petição, a gente lança o evento automatizado concluso para decisão de despacho. Aí a gente colocou alguns critérios, que são alguns localizadores fixos que a gente usa específicos de assuntos. Então, eu sei que nesses assuntos específicos, o processo ele vai concluso para decisão embarque secretaria. Então, ele vai ser incluído nesse localizador concluso decisão embarque secretaria, porque acabou que foi isso que aconteceu em Teoflotone também. Antes mesmo das automatizações, a gente acabou na secretaria assumindo muitas funções de gabinete. Hoje a gente minuta grande parte das sentenças do GEF e a gente também faz as decisões de embargos naquelas sentenças que foram feitas na secretaria. E acredito que, como o Fernando falou, é o caminho que o EPROC tem a nos mostrar, né, que cada dia mais a gente vai se tornar mais minutadores em tarefas de análise mais complexas, e a gente vai deixar para o sistema tudo aquilo que ele consegue fazer de forma automática, de forma mais simplificada. Essas funções mais simples a gente vai deixar de fazer cada dia mais. A gente também tem automatizações para remoção de localizadores. Porque, assim, tem alguns tipos de petições, de acordo com o fluxo em que o processo se encontra, que a gente sabe que não vão precisar ser analisadas. Por exemplo, petições do tipo apresentação de quesitos, ciência com renúncia do prazo. Isso aqui, num fluxo, por exemplo, de processos que estão aguardando a inclusão de laudo social, aguardando a realização da perícia, eu sei que não é uma petição que eu preciso analisar. Então, eu coloco o sistema para trabalhar e com base nesse tipo de petição, ciência com renúncia ao prazo, ou só ciência, apresentação de quesitos, o sistema vai simplesmente remover aquela petição, aquele localizador de sistema que é juntado no processo, para que a gente não precise ficar analisando. A gente também tem o costume de zerar diariamente os localizadores petição, aquele petição do sistema, e o decurso de prazo do sistema. Isso aqueles que ficam de maneira residual,
porque a maioria deles são direcionados de acordo com o fluxo para os localizadores de trabalho, os localizadores de analisar. Aqui tem uns exemplos, por exemplo, de localizadores de decurso de prazo, aquele localizador de sistema decurso de prazo. Nos localizadores de aguardando audiência, eu vou simplesmente remover o localizador de decurso de prazo quando o processo estiver aguardando a realização de audiência, ou aguardando a inclusão de laudo médico, vou simplesmente remover aquele decurso de prazo, ou aguardando a inclusão de laudo social, ou vou retirar o localizador petição, quando o processo está aguardando inclusão de laudo médico e o tipo de petição apresentada for apresentação de quesitos, ciência com renúncia ao prazo, eu até especifiquei petições do polo ativo, que sejam essas petições de mera ciência ou apresentação de quesitos, para que a gente não precise ficar analisando todo o tipo de petição que é incluída. A gente, além das preferências, a gente trouxe também um pouquinho, além das automatizações, a gente trouxe um pouquinho também sobre as preferências. As preferências e um pouquinho sobre os relatórios também, a gente pode até se alongar um pouco mais amanhã falando sobre os relatórios, porque as preferências, elas são diferentes de automatizações. As automatizações, elas vão agir pelo próprio sistema, o próprio sistema vai analisar o processo e lançar a minuta, fazer a comunicação eletrônica, trocar o localizador, e já a preferência não. A preferência, ela é pensada para aquele processo onde a gente precisa trabalhar manualmente, artesanalmente, digamos assim, mas de forma a facilitar aquilo que a gente faz artesanalmente muitas vezes, muito repetidamente. Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer uma análise no processo e muitas vezes a gente vai encaminhar o processo para determinada fase e aquilo vai ser corriqueiro, vai se repetir, de modo que vale a pena que a gente crie uma preferência. O que é uma preferência? Preferência é uma atividade rotineira que a gente vai fazer, por exemplo, uma intimação de tantos dias para determinada parte e a mudança de localizador para o localizador XYZ. Por exemplo, gente, se eu estou no analisar sentença procedente, e aí foi juntada uma petição genérica, e aí naquela petição, no conteúdo, tinha um recurso inominado. O sistema não conseguiu dar o start da automação de recurso inominado porque a parte não juntou a petição com a nomenclatura correta. Então, eu vou ter que fazer uma análise humana e fazer a intimação da parte contrária. Então, por meio da preferência, eu crio a intimação para a parte contrária pelo prazo especificado, por exemplo, 10 dias para contra-razões do recurso inominado, e coloco no localizador específico. Então, eu reduzo a quantidade de seleções que eu preciso fazer naquela tela de intimações, crio uma preferência e aquilo ali é feito com pouquíssimos cliques. Aqui são exemplos de preferências que eu criei no meu EPROC. Aí eu tenho lá intimação contra razões e embargos do autor, é uma intimação que vai intimar, é uma preferência que vai intimar o réu pelo prazo de 5 dias, eu vou trocar a referência que é feita para referenciar o embargo que foi interposto e vou direcionar o processo para o localizador correspondente, onde ele teria que ir. Mas isso a preferência faz. A única coisa que eu faço é referenciar a petição que foi juntada, né? A petição de embargos. Então, eu só clico aqui na preferência, mudo a referência ao evento e faço a intimação, o movimento. Então, eu automatizo, eu facilito, otimizo o que eu teria que fazer manualmente para que eu possa fazer em poucos cliques. Aqui eu estou mostrando uma preferência de intimação eletrônica, mas existem preferências de movimentação, preferências de intimação e preferências de minuta. Então, dessas três ações, tudo que eu faço repetidamente, eu posso criar uma preferência para que eu faça de forma mais otimizada. Outro exemplo, aqui eu coloquei a imagem que aparece quando eu seleciono a intimação contra razões e embargos do autor. Já vai aparecer tudo preenchido, essa tela, réu, 5 dias, já vai aparecer o aguarda prazo contra razões e embargos, e eu só vou fazer essa referência ao evento que eu quero que seja referenciado, né? Os embargos que foram interpostos.
Aí eu tenho também a preferência de movimentação. Se eu faço determinado tipo de movimentação corriqueiramente, rotineiramente, uma conclusão, um ato ordinatório, algo nesse sentido, eu posso criar uma preferência para que eu não tenha que ficar selecionando qual é o localizador onde eu vou colocar, porque eu sei que se é concluso sentença GAB, eu sei que vai direcionar para o localizador do gabinete direcionado às sentenças. Se eu coloco, por exemplo, o nome eu dou o nome que eu quiser, a gente pode cadastrar da forma como a gente entender melhor. Por exemplo, se eu coloco concluso decisão GAB, aí vai lançar o evento concluso despacho decisão, vai colocar no localizador correspondente do gabinete onde ficam os processos para decisão despacho. Também facilita muito o nosso dia a dia. Hoje, depois de me acostumar a trabalhar muito com essas preferências de intimação, movimentação, minuta, eu já não me vejo mais trabalhando sem. E pensar que no PJE não existia essa possibilidade, né? Então, facilita muito o nosso trabalho, aquilo que a gente ainda tem que fazer manualmente. Tem também, gente, as preferências de minutas, que para o gabinete é uma coisa interessantíssima de se fazer, porque você cria a preferência da minuta, que além de puxar o modelo, vai puxar toda a programação que você vai colocar para aquela sentença. O evento que vai ser lançado, seja proferido despacho, decisão, seja um evento proferida sentença, julgado improcedente, julgado procedente, acolhidos embargos, não acolhidos embargos. Vai programar também as intimações, vai programar a troca de localizador, tudo com poucos cliques. Então, eu posso ir lá e pegar uma preferência, embargos rejeita, sentença improcedente, já vai ter todo o direcionamento que vai ser dado àquele processo, inclusive o modelo de minuta que vai ser utilizado. Aí eu vou, após isso, no salvar e editar e fazer as modificações na minuta que eu preciso fazer, sem ter que ficar repetidamente cadastrando os dados daquela minuta, as intimações, a mudança de localizador e tudo. Aqui está um exemplo de quando eu seleciono a preferência de sentença homologatória, já é lançado aqui sentença homologada à transação, intimação das partes, intimação da SEAB para implantar o benefício, a troca de localizador, o processo vai para o expedir RPV, o status da minuta, o assinante, tudo isso é configurável e a gente pode salvar como uma preferência para a gente utilizar repetidamente. E, Patrícia, isso acaba sendo muito importante na relação gabinete-secretaria, né? A gente sabe que, especialmente com o teletrabalho, a gente às vezes perdeu esse contato de encontrar no corredor e falar, olha, eu preciso que você coloque o processo em tal lugar. Então, por exemplo, aquela famosa tarefa do PJE, o avaliar ato judicial proferido, ela não precisa mais existir. E o gabinete também não precisa se matar para, ai meu Deus, onde é que eu marco aqui? Não é do meu costume, eu só quero lançar a minuta. Porque ele, ao escolher a preferência lá em cima, a gente pode criar poucas preferências. Pode ser julgado procedente, julgado improcedente, por exemplo, que são as principais, e uma ou outra alternância, já vai preencher para o gabinete todos os dados. Também a gente evita um problema com prazo. Então a gente deixa de ter um problema com prazo. A gente escutou isso muito em subseções. Mas o pessoal do gabinete colocou o prazo errado, ou o pessoal da secretaria colocou o prazo errado. Cria-se a preferência e não vai mais errar prazo por esquecimento mesmo ou por engano. Patrícia, só para te avisar que eu não sei como é que tá o nosso horário aí, mas eu tenho feito aqui no chat, estou respondendo no chat, tenho feito várias promessas para amanhã, viu? Inclusive uma delas para a gente fazer uma automatização do zero, em tempo real, para o pessoal entender como é que a gente faz essa automatização. A gente mostrou os tipos, mas fazer uma em tempo real do zero. E aí, provavelmente, a gente vai precisar de uma vara voluntária, viu, pessoal? Quem tiver uma vara voluntária aí, é só se oferecer e falar o que quer ser automatizado, que a gente cria uma automatização juntos em tempo real, mãe. Sim, eu ia falar um pouquinho agora sobre relatórios, mas acredito que é uma coisa que a gente pode até aprofundar amanhã, mostrar a criação de relatórios também em tempo real, ao vivo. Mas aí, Fernando, eu queria saber se a gente já introduz um pouco do que são os relatórios para amanhã mostrar fazendo efetivamente um relatório, ou se a gente deixa tudo para amanhã. Pelo avançar do horário, Patrícia, são 18h10. Eu sei que tem muita gente aí em Belo Horizonte, vai pegar trânsito para ir embora para casa. Eu acho que a gente podia encerrar hoje e amanhã voltar com os relatórios, fazer uma automatização do zero, os relatórios do zero e responder as dúvidas que surgirem amanhã,
se todo mundo tiver de acordo aí. Então tá. Então, por hoje, pessoal, é isso que a gente tem a mostrar um pouco. Inclusive, acho que o chat vai ficar disponível. Podem continuar mandando dúvidas, que eu não consegui ver o chat durante a apresentação, mas aí a gente pode já trazer as dúvidas para responder amanhã, o que vocês tiverem com dúvida agora, e podem trazer dúvidas para amanhã também, que o que a gente souber e tiver dentro do nosso alcance, a gente vai responder. A gente faz algumas automatizações amanhã em tempo real. Os relatórios também são muito interessantes, são ferramentas ótimas, e a gente pode mostrar um pouco da funcionalidade delas amanhã também. Mais alguma coisa, Fernando? Não, só agradecer o pessoal pela paciência e até amanhã, pessoal. Muito obrigada. Desculpa, Patrícia. Muito obrigada a participação de todos. Muito obrigada a todo mundo que permaneceu até agora aqui com a gente. Espero vocês amanhã, espero que tenham gostado e espero que voltem amanhã também. É isso aí. Vamos finalizar então nossa reunião. Amanhã a gente encontra todos novamente. E aí vocês definem, né, qual vara que vai ter de exemplo. Obrigada, viu? Pela atenção, Patrícia e Fernando. Um abraço, até amanhã. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.